Capítulo 44. O verdadeiro sinal. Em Decápolis, onde Jesus havia curado o endemoniado de Gergesa, o povo insistira para que ele fosse embora. No entanto, eles ouviram os mensageiros que ele deixou para trás. Ao voltar àquela região mais uma vez, uma multidão se juntou, e um homem que era surdo e gago foi trazido para ele. Depois de separá-lo um pouco da multidão, Jesus colocou o dedo nos ouvidos do homem e tocou sua língua. Com um suspiro, pensou nos ouvidos que não se abririam para a verdade e nas línguas que se recusariam a reconhecer o Redentor. Ao comando "abra-se", a fala do homem foi restaurada. Jesus subiu a uma montanha e ali as multidões se juntaram em volta dele, trazendo seus doentes e coxos. Ele curou a todos. Embora fossem pagãos, ele glorificava ao Deus de Israel. Por 3 dias, eles se aglomeraram em torno do Salvador. À noite, dormiam a céu aberto, e de dia se comprimiam para chegar perto e ouvir as palavras de Cristo e ver suas obras. No 3º dia, já não havia mais comida. Jesus não deixaria que eles fossem embora com fome, e pediu que os discípulos dessem de comer à multidão. Em Betsaída, eles tinham visto que seu pequeno estoque de comida havia sido suficiente para alimentar a grande multidão. Contudo, dessa vez eles não levaram para ele tudo o que tinham, nem confiaram em seu poder de multiplicar. Mais uma vez, os discípulos revelaram sua descrença. O que eles alimentou em Betsaída eram judeus. Estes eram gentios e pagãos. O preconceito judeu ainda era forte no coração dos discípulos. Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Mas, obedientes à sua palavra, eles lhes trouxeram o que tinham: 7 pães e 2 peixes. A multidão, e ainda sobraram 7 cestos cheios. 4.000 homens, mulheres e crianças foram revigorados dessa maneira. Depois disso, Jesus atravessou o lago com seus discípulos, chegando a Magdala. Na região fronteiriça com Tiro e Sidom, a notável confiança da mulher fenícia tinha confortado seu coração. O povo pagão de Decápolis o havia recebido alegremente. Agora, ao aportar novamente na Galileia, onde havia realizado a maioria dos seus atos de misericórdia, ele foi recebido com desprezo e incredulidade. Os aristocratas desafiam a Cristo. As 2 seitas, fariseus e saduceus, tinham sido inimigas ferrenhas. No entanto, agora estavam unidas contra Cristo, pedindo um sinal do céu. Quando Israel saiu para batalhar contra os cananeus em Bet-Horon, o sol tinha detido ao comandante de Josué. Os líderes exigiram de Jesus um sinal como esse. Nenhuma evidência externa, porém, traria benefício para eles. Hipócritas, disse Jesus, quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Mateus capítulo 16, verso 2 e 3. Pronunciadas com o poder do Espírito Santo, as próprias palavras de Cristo eram o sinal dado por Deus. O cântico dos anjos para os pastores, a estrela que guiou os magos, a voz vinda do céu e seu batismo eram testemunhas em favor dele. Ele suspirou profundamente e disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Mateus capítulo 16, verso 4. Assim como a pregação de Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, também a pregação de Cristo era um sinal para a sua geração. Mas que contraste na maneira como os 2 grupos receberam a palavra. O povo da grande cidade pagã se humilhou juntos, os da alta sociedade e os simples clamaram ao Deus do céu, e ele lhes concedeu sua misericórdia. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenação, disse Cristo, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui, o que é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, verso 41.
Cada milagre que Jesus realizava era um sinal da sua divindade. Mas para os fariseus, essas obras de misericórdia eram uma enorme ofensa. Os líderes judeus olhavam com insensível indiferença para o sofrimento humano. Em muitos casos, a opressão por eles imposta era o que havia causado o sofrimento aliviado por Jesus. Assim, seus milagres eram uma repreensão a eles. A verdadeira evidência de que Cristo veio de Deus. A maior evidência do caráter divino de Jesus é que seus milagres foram a bênção da humanidade. Foi isso que levou os judeus a rejeitarem um Salvador. A vida de Cristo revelava o caráter de Deus. Ele fez a obra e falou as palavras de Deus. Uma vida como essa é o maior de todos os milagres. Em nossos dias, muitos como os judeus dizem: mostre-nos um sinal, faça um milagre. Deus não nos concede poder para provar nossas afirmações ou satisfazer as exigências da descrença e do orgulho. Mas não é um milagre que possamos nos libertar do cativeiro de Satanás? A oposição a Satanás não é algo natural para o coração humano, ela é implantada pela graça de Deus. Quando alguém que já foi controlado por uma vontade inflexível e rebelde cede à atração dos agentes celestiais de Deus, ocorre um milagre. O mesmo acontece quando alguém que esteve dominado por um grave engano começa a entender a verdade moral. A mudança no coração humano e a transformação do caráter são milagres que revelam um Salvador que vive eternamente. Na pregação da Palavra de Deus, o sinal que deve estar evidente agora e sempre é a presença do Espírito Santo, a fim de que a palavra seja um poder renovador para os ouvintes. As pessoas que pediram um sinal para Jesus haviam endurecido o coração. Recusaram-se a ver que a missão dele cumpria as Escrituras. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, verso 31. Afastando-se do grupo de críticos, Jesus subiu no barco com seus discípulos. Em doloroso silêncio, outra vez atravessaram o lago. Chegando ao outro lado, Jesus disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os judeus tinham aprendido a considerar o fermento como um símbolo do pecado. Ao sair tão repentinamente de Magdala, os discípulos tinham se esquecido de levar pão e acharam que Cristo os estavam avisando para não comprarem pão de um fariseu ou saduceu. A falta de compreensão espiritual deles muitas vezes o levava a entender mal as palavras de Jesus. Agora, Jesus os repreendeu por acharem que naquela solene advertência, aquele que tinha alimentado milhares com alguns peixinhos e uns poucos pães poderia estar se referindo à comida meramente temporal. Havia o perigo de que o raciocínio astuto dos fariseus e saduceus fermentasse seus discípulos com a descrença. Os discípulos ficaram inclinados a pensar que o mestre devia ter atendido ao pedido por um sinal dos céus. Ele era capaz de fazer isso, e tal sinal calaria seus inimigos. Eles não enxergaram a hipocrisia dos críticos. Meses mais tarde, Jesus repetiu o mesmo ensinamento. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, verso 1. Motivos egoístas levam ao auto-engano. O fermento atua sem ser notado, mudando a massa segundo sua própria natureza. Da mesma forma, se dermos lugar à hipocrisia em nosso ser, ela permeia o caráter e a vida. Um exemplo chocante era a prática do corbã, pela qual as pessoas dissimulavam uma negligência do dever que tinham para com os pais por meio de uma pretensa liberalidade para com o templo. Os escribas e fariseus ocultavam a verdadeira tendência de suas doutrinas, incutindo-as de forma hábil, porém enganosa, na mente dos seus ouvintes. Por causa desse falso ensinamento, o povo tinha dificuldade para receber as palavras de Cristo. As mesmas influências estão operando por meio dos que tentam explicar a lei de Deus de maneira a moldá-la aos que lhe fazem. Essas pessoas não atacam a lei abertamente. Elas lançam teorias especuladoras que minam seus princípios.
A maneira como a explicam destrói sua força. A hipocrisia dos fariseus era o produto do egoísmo. Era isso que os levava a distorcer e fazer aplicações equivocadas das Escrituras. Até os discípulos corriam o risco de nutrir esse mal sutil. Os fariseus ora pendiam para a fé, ora para a descrença, e o raciocínio deles influenciavam bastante os seguidores de Jesus. Nem mesmo os discípulos tinham em seu interior parado de ambicionar grandes coisas para si mesmos. Esse espírito motivou a disputa sobre quem seria o maior entre eles. Eram os que deixavam apáticos à missão de sacrifício de Cristo. Assim como o fermento corrompe, também o espírito egoísta, quando abrigado, traz contaminação e ruína. Assim como no passado, também hoje esse pecado sutil e enganador está muito difundido. Quantas vezes nosso serviço para Cristo é prejudicado pelo desejo secreto de exaltação própria? Quão rapidamente passamos a pensar na glória pessoal e a desejar a aprovação humana? O amor próprio e o desejo de encontrar um caminho mais fácil do que o indicado por Deus nos leva a substituir os princípios divinos por teorias e tradições humanas. A religião de Cristo é a própria sinceridade. O zelo pela glória de Deus é o motivo implantado pelo Espírito Santo, e só o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de que Ele está agindo. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e a falsidade, levando-nos a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que ela vem da fonte certa. Pai, glorifica o teu nome. João capítulo 12, verso 28. Foi o princípio predominante da vida de Cristo. Se o seguirmos, também será nosso.